seu personagem tá na história por um motivo. Ele precisa mudar. É o propósito do seu personagem ao longo da narrativa. Transformação, essa é a palavra. Olá, eu sou a Brenda Bernissal. Sejam bem-vindos ao Litera Wave. Hoje vamos falar sobre a necessidade de transformação do seu personagem. Solta a vinheta, Bru. A primeira coisa que a gente tem pra falar é que toda a construção do seu personagem começa pela sua premissa. Eu já falei sobre premissa aqui no vídeo Qual é a Moral dessa História. E é muito importante, porque ela é a verdade da sua história, é o coração. É aquela frasezinha que tá dizendo mais ou menos sobre o que vai ser a sua história. E como verdade da sua história, seu personagem ele tem que começar não acreditando na verdade. Toda a jornada dele é essa jornada de descoberta dessa verdade. Ou seja, ele começa com uma crença errônea aqui e termina na verdade aqui. Nesse processo, ele faz o que a gente chama de arco do personagem, que é aquela curvinha assim, daqui até. Então, por exemplo, se essa história for sobre a importância de ouvir os outros e a crença errônea do seu personagem é uma teimosia de só acreditar naquela coisa que ele colocou na cabeça, ele tem que começar aqui para se desenvolver e ele vai ter conflitos, ele vai ter desafios que vão estar dizendo para ele, olha, não é assim que o mundo funciona, preste atenção, acorda, mas ele vai continuar na crença errônea, ele vai continuar na teimosia, tá? Ele vai ter 3 grandes desastres e vai chegar num ápice em que ele vai começar a enxergar essa verdade e depois no clímax da sua história ele vai entender que não, realmente eu só vou conseguir o que eu quero, só vou conseguir o que eu desejo se eu aceitar isso como uma verdade. E aí ele incorpora essa verdade, atua tendo essa verdade no pensamento dele e chega ao final do seu arco, se completa. Isso é a mudança do personagem, isso é a transformação do personagem. Então vocês entenderam a importância da premissa. Enquanto verdade está dizendo pro seu personagem chegar nela. Como se a sua história fosse basicamente a sua premissa, chamando o seu personagem até ela e ele se recusando aí e quebrando a cara por causa disso. Gente, se vocês estão curtindo esse vídeo, se vocês estão gostando, por favor, já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, clica no inscrever-se no canal, a gente está começando, então a gente precisa muito desse apoio, tá bom? Então toda ajuda muito bem-vinda. Compartilha, manda para aquele seu amigo escritor que também tá aprendendo, quer aprender coisas novas. E vamos voltar para aí. E como que a gente percebe? Como que a gente vai percebendo essa mudança do personagem? Ela não pode ser repentina. Ela tem ápices, sim. Tem primeiro o incidente excitante, depois tem o midpoint, depois tem o clímax. São os 3 ápices da mudança do seu personagem. Coisas dão errado porque ele não muda e porque ele percebe que ali ele tem que dar uma resposta diferente para ter um resultado diferente. Mas não é só nesses momentos de grande tensão da história que ele vai estar mudando. Ele vai estar mudando ao longo de toda a sua narrativa. De fato, o que a gente fala é da importância de que absolutamente toda cena da sua história tem que estar mostrando uma mudança do seu personagem. Então a gente vai entrar aqui num detalhe importante. O que é cena? É basicamente uma sucessão de beats. Olha, pensa assim, toda essa história é um cadeamento de ação, reação e mudança pro seu personagem. Mudança que ele percebe algo novo. Então, cada momento de uma história tá falando sobre mudança. Só que, obviamente, o beat, por ser a menor unidade da história, tá falando de uma mudança bem pequenininha. Uma mudança que não tem um significado tão grande. Mas já é uma mudança, já é alguma coisa que tá diferente do que era esperado. Alguma coisa ali deu uma resposta. E esses beats, eles vão se juntando até formar a integridade de uma cena. Uma cena, por ser algo maior, a gente já espera ver uma mudança maior. No beat pode ser um pouquinho difícil, você tem que ter muita sensibilidade, muita atenção para perceber qual é a mudança daquele beat, mas numa cena você tem que saber claramente, inclusive quando você estiver preparando sua escaleta, a gente vai falar sobre isso aqui em um outro vídeo, você tem que pensar qual é a mudança daquela cena, porque a cena só tem propósito quando tem mudança. Então todas as cenas, mesmo aquelas que não forem as grandes cenas de tensão, tem que estar mostrando um pouquinho dessa mudança, um pouquinho dessa reação à mudança, porque a gente não gosta de mudar, tá? A gente gosta da nossa zona de conforto, a gente gosta de lidar com o conhecido, mas isso é uma questão humana e seu personagem tem isso enquanto ser humano também, ou mesmo que ele não seja, pode ser um robô gigante de Alpha Centauri, mas não importa pra gente aqui, a gente tem que trazer conflitos humanos. Então todas essas cenas, elas têm que estar falando sobre mudança. E as cenas vão compor algo maior, que é um ato, e o ato ele tem que estar muito nítida a mudança. E o enredo tem que estar absolutamente nítida a mudança. O enredo é todo o conjunto de beats, de cenas, de arco. O enredo ele tem que completar esse arco do personagem. Ele tem que começar aqui, ele tem que terminar aqui.
fazendo o arco, bonitinho, como a gente falou. Bom, então vamos fazer a recapitulação, certo? A premissa da sua história é o coração da sua história, a verdade da sua história. E todo personagem começa exatamente não acreditando nela, ou seja, acreditando na crença errônea. Eles estão em posições opostas, lados opostos, e toda mudança do seu personagem é pra fazer ele ir daqui até aqui, certo? Nesse trajeto, ele enfrenta conflitos porque ele não quer mudar, porque ele quer a zona de conforto, porque ele se recusa a ser uma pessoa diferente, né? Ele acha que ele já está perfeito. A gente tem essa coisa também, né, de achar que a gente não precisa mudar, que a gente precisa aprender, de que as nossas respostas comuns para o mundo já estão satisfatórias. Então, ele tem todas essas questões dele, é lógico que cada personagem vai ter suas particularidades, mas ele basicamente não quer fazer essa mudança. Ele está sendo empurrado pela sua história, pelos desejos dele também, a fazer essa mudança. Então, tem conflitos no meio. Por fim, a gente falou que para ele daqui até aqui não é só esse movimento, é cada pedacinho dessa história, cada pedacinho, cada átomo dessa história, né, os bits. Cada bit dessa história tá mostrando um pouquinho dessa mudança que vai acontecendo daqui até aqui. Normal. É assim que se faz. Certo? A mudança se dá em parte, ainda que tenha ápices e momentos de tensão. Bom, gente, é isso que eu tinha pra trazer aqui sobre os nossos personagens. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Vamos conversar, vamos dialogar para que a gente possa fazer histórias melhores juntas. E também os links de compra para os meus livros, Sofia Alexa Mundo Negra aqui, no Cosmos assim como no Coração, e talvez algumas outras antologias também que eu tenha participado, certo? Bom, é isso que eu tinha pra falar hoje, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.